Salve amigos, eu sou o professor Armar Segundo e esse é o seu canal Enferodonto, aulas descomplicadas em enfermagem e odontologia. E hoje a gente vai atender um pedido especial de um aluno, entrou em contato com a gente e pediu mais uma revisão sobre a banca Facet, né? Então você tem uma revisão inicial que a gente conversa um pouquinho sobre essa banca pernambucana, né, de Timbaúba, estado do Pernambuco, e a gente realizou algumas questões e agora fizemos um novo simulado, né? Então a gente vai discutir também mais algumas questões aqui gerais, conhecimentos gerais na área da enfermagem, né? Para ajudar a nossa colega Mari Grace, salvo engano, é esse o nome dela. Então, se vocês tiverem sugestões de algum conteúdo, alguma banca específica que a gente possa ajudar, é só entrar em contato com a gente pelo e-mail rmar2@gmail.com ou pelo nosso WhatsApp, 83 999 27 32 10, né? A gente também tem o nosso Instagram, né? Então @enferodonto, e temos o nosso canal no YouTube, né? Se você não se inscreveu ainda, por favor, nos ajude a crescer um pouco nesse canal, desenvolver. Se gostar dos nossos conteúdos, por favor, também compartilhe. E se tiver alguma crítica, sugestão, inclusive correção, né? De repente a gente conversa aqui alguma coisa que está desatualizada, alguma bobagem, né? Então também os nobres colegas poderão conversar, fazer esse feedback e orientar aqui as devidas correções que nós, claro que acataremos e corrigiremos. Então hoje a gente tem uma tarefinha especial, foi o pedido aqui da nossa colega Mari Grace. Vamos resolver questões da banca Facet, né? Então a gente selecionou aqui algumas questões de 2025 para discutir aqui e fazer os devidos comentários. Então a nossa primeira questão, ela fala sobre pré-natal. Então a gente trabalha o pré-natal no nosso preparatório para concursos públicos. A gente divide esse assunto em pré-natal, de baixo risco, e também tem o pré-natal de alto risco, e lá a gente trabalha as principais patologias obstétricas. Claro que essa questão aqui ela é um pouco menos complexa, né? Mas é um assunto bem rotineiro, a questão do pré-natal em provas de concurso. Então, quando você divide, né, lá no seu edital, de repente vai ter legislação do SUS, né? Então, nós temos muitos conteúdos já no nosso canal Enferodonto de SUS, né? Então, de evolução histórica do SUS, temos conteúdos da Lei Orgânica, da Lei 8.142, que trata do controle social, né? Mas também tem legislações específicas, como a política de humanização, a política de atenção especializada, a política de promoção da saúde, de saúde integral do homem, das mulheres, a política nacional da criança, do idoso, né? Então você tem legislações bem específicas, mas o geralzão do SUS é muito importante que a gente estude o SUS constitucional, também o SUS das leis orgânicas, né? Então, são leis orgânicas, e aí a gente divide nessas duas principais, né? A Lei 8.080 e a Lei 8.142/90, né? Ambas são do finalzinho de 90, né? Então foi sancionada pelo Fernando Collor. Então, além disso, a gente também trabalha a legislação de enfermagem, né? Então a gente destaca muito a legislação de enfermagem com relação à Lei do Exercício Profissional, a Lei 7.498, o seu decreto regulamentatório, o Código de Ética de Enfermagem, o Código do Processo Ético e também, claro, a lei que cria o sistema COFEN-CORENS, né? Então a lei 5.905 de 1973 é muito importante. E no componente geral, aí sim a gente tem aqui uma grande quantidade de assuntos, né? Então, desde cálculo de dosagens, administração de medicamentos, sinais vitais, pré-natal, imunizações, né? Então são conteúdos que são muito frequentes, principalmente nas bancas da nossa região aqui do Nordeste. Então você tem aqui a banca Facet como uma banca pernambucana. E a nossa primeira questão diz assim, o acompanhamento de pré-natal é uma etapa essencial para a saúde materna e fetal, né? Então o objetivo do pré-natal é justamente garantir um bom desenvolvimento, um desfecho
gravídico favorável à criança e identificar precocemente aquelas alterações que possam implicar em algum risco, não só à mãe, mas também a essa criança em desenvolvimento. Então, ó, é uma etapa essencial dos enfermeiros e os enfermeiros desempenham um papel fundamental nesse processo. Sobre a assistência de pré-natal, analise as proporções a seguir. Item 1, vamos colocar aqui verdadeiro, vamos colocar aqui falso. A primeira consulta de pré-natal deve incluir a realização do exame físico completo. Então, você vai fazer a anamnese obstétrica com a identificação da gestante, Claro, se você tiver um pouco de dúvida sobre a anamnese, você tem uma aula especial sobre a anamnese aqui no nosso canal Enferodonto. Então, você vai identificar com os dados biográficos, os históricos familiares, o histórico pregresso e também, claro, relacionar com o exame físico, Então, no exame físico, a gente também tem aula aqui, a gente utiliza as técnicas de inspeção, de palpação, de percussão e também, por último, a técnica de ausculta. Então, além desse exame físico e a identificação, a gente vai trabalhar com o histórico gestacional e familiar, que ela, claro, faz parte da anamnese, Além da solicitação de exames de rotina, como a tipagem sanguínea, o VDRL, inclusive, VDRL-HIV se faz no primeiro e no terceiro trimestre, a glicemia de jejum, ultrassonografia obstétrica até a 12ª semana de gestação. Então, claro, segundo, que o item 1, tá verdadeiro. Já o item 2 diz assim, a aplicação da vacina contra a influenza é uma vacina de campanha, que faz parte do pré-natal, É recomendada para gestantes em qualquer trimestre gestacional, ou seja, em qualquer idade gestacional, pois a imunização protege tanto a mãe quanto o recém-nascido, Então passa por via transplacentária, sendo uma estratégia prioritária do Programa Nacional de Imunização. Segundo, o item 2 também está corretinho. E o que é que diz o item 3? Durante o acompanhamento de pré-natal, é responsabilidade do enfermeiro orientar a gestante sobre sinais de alerta para pré-eclâmpsia. Então, a gente já tem aqui o que se define como pré-eclâmpsia. Então, a quantidade da pressão arterial, então, maior do que 140/90 milímetros de mercúrio, Então você tem a pressão sistólica e ou a pressão diastólica maior do que 140/90, Então 14/9 milímetros de mercúrio, associado ao que? Ao quadro de proteinúria. Então, muito cuidado com isso, porque de repente a gente só tem os níveis pressóricos elevados e aí você pode ter um caso de hipertensão gestacional ou hipertensão crônica ou a outra condição, Mas quando você tem a associação da hipertensão com a proteinúria, você tem o que nós chamamos de quadro de pré-eclâmpsia. E a eclâmpsia, que é justamente a condição de hipertensão arterial, mais o quadro convulsivo, Então é uma condição potencialmente ameaçadora da vida para a mulher e para a criança. Então, durante o pré-natal, é responsabilidade do enfermeiro orientar a gestante sobre sinais de alerta para pré-eclâmpsia, como cefaleia persistente, Então isso é um dado muito importante. Visão turva e dor abdominal. Segundo, dor abdominal, por quê? Porque às vezes a pré-eclâmpsia e a eclâmpsia evoluem para uma síndrome chamada síndrome HELP, que aí aumenta, tem uma agressão ao fígado, Então você tem ali um aumento das enzimas hepáticas, devendo encaminhar imediatamente para a avaliação médica quando esses sintomas forem relatados. Claro, segundo, já vai entrar com antihipertensivo e possivelmente essa mulher irá cursar com o que nós chamamos de pré-natal de alto risco. Então, você tem aqui todas as proposições estão corretas. O gabarito da nossa primeira questão é a letra E. E a nossa segunda questão diz assim, a interpretação dos sinais vitais, e você tem aula sobre sinais vitais aqui no nosso canal Enferodonto, Então, quando a gente fala em sinais vitais, vamos colocar aqui, vamos destacar, temperatura. A gente também tem o que? A pressão arterial. Nós temos o pulso. Nós temos a frequência respiratória ou respiração, E também nós temos a dor,
este é considerado o quinto sinal vital. Segundo, ó, a temperatura é o único dado biológico que não sofre influência da idade, né? Então, você vai ter a mesma temperatura para crianças, adultos e idosos. Aqui você tem aqui, ó, a pressão arterial, o pulso e a respiração que sofrem influência, variações conforme a faixa etária. Então, você tem uma aula sobre revisões com relação aos sinais vitais. Então, diz assim, ó, a interpretação dos sinais vitais e a administração de medicamentos, você também tem aula de revisão sobre as principais vias de administração de medicamentos, né? Então, ó, a administração de medicamentos é uma importante função da enfermagem e a gente destaca aqui duas situações. As medicações que são pela via enteral, e aí elas vão passar pelo trato gastrointestinal, então você vai pensar aqui na medicação oral, você vai pensar aqui na medicação sublingual, você vai pensar aqui na medicação que é administrada pela via retal. Você também tem aqui, ó, as medicações que são administradas pela via, ó, parenteral, né? E aí a gente destaca a via endovenosa, a gente destaca a via intradérmica, a gente destaca a via subcutânea e nós destacamos a via intramuscular. E você tem aula de revisão sobre essas vias aqui também no nosso canal Enferodonto. Então, ó, a interpretação de sinais vitais e a administração de medicamentos são práticas que exigem precisão e conhecimento técnico. Sobre esses aspectos, analise as proposições a seguir. Então, vamos ver aqui o que está verdadeiro, ó, e vamos ver aqui o que está falso. O item 1 diz assim, a administração de medicamentos por via intramuscular é indicada para fármacos que necessitam de absorção rápida, né? Segundo, ó, você tem aqui que a via endovenosa é a via mais rápida de absorção, né? Ela tem 100% de biodisponibilidade. Depois vem, ó, seguida da via intramuscular. Em seguida, você tem a via, ó, subcutânea. Por último, você tem a via intradérmica, né? Então, ó, você tem aqui justamente as principais 4 vias de administração de medicamentos parenterais que são permitidos aos profissionais de enfermagem, salvo outras que necessitam de capacitação específica e que são privativas dos enfermeiros. Então, ó, claro que você tem uma via de absorção rápida, sim, né? E ele diz assim, ó, sendo que a região do vasto lateral da coxa é preferida para a aplicação de crianças menores de 2 anos para evitar a lesão do nervo ciático. Segundo, ó, o item 1, verdadeiro. O item 2, segundo, diz assim, ó, a aferição da pressão arterial em pacientes adultos deve ser realizada pelo menos 5 minutos de repouso, né? Após 5 minutos de repouso, isso está correto, está de acordo com a diretriz da Sociedade Brasileira de Hipertensão de 2020, a 8ª diretriz, né? Com o braço posicionado ao nível do coração e o manguito ajustado corretamente, né? Então adequado ao braço do paciente e, claro, nem frouxo ou apertado demais para não levar a impressões falsas de verificação, né? Garantindo que a leitura obtenha uma variação inferior a 5 milímetros de mercúrio entre 2 aferições consecutivas. Segundo, ó, não é porque você vai fazer esses cuidados para que não haja verificação, alteração de verificação, né? Porque, não, na verdade, se você está verificando o mesmo foco, ali no mesmo braço, respeitando o intervalo entre uma e outra aferição de pelo menos 3 minutos, né? Então, você tem ali que ter leituras iguais, né? Então, leituras semelhantes, não com variações. Então, a gente não pode considerar o item 2 como, ó, correto. O item 3 diz assim, ó, a interpretação dos sinais vitais deve considerar a faixa etária do paciente. Por isso que a gente destacou aqui, ó, a necessidade de realmente você ver a questão da idade da pessoa que você está realizando o cuidado, né? Sendo que a frequência cardíaca normal para adultos, ó, é de 60 a 100 batimentos por minuto, enquanto em recém-nascidos pode variar, né, ó, de 120 até 160 batimentos por minuto. Então, ó, o item 3 também está correto. Você vai ter aqui, ó, como resposta da nossa alternativa número 2, aliás, questão número 2, o gabaritinho, a letra D.
E a nossa terceira questão diz assim, ó, a realização de anamnese e exame físico é uma competência essencial do enfermeiro para a coleta de informações e a avaliação do estado de saúde do paciente. Sobre as técnicas de exame físico e anamnese, analise as proposições abaixo, né? Então, quando você fala de anamnese, ó, você está falando aná mais mnese, né? Então, isso é um termo, ó, grego que significa trazer de volta a memória. Então, é uma técnica, segundo, de entrevista, né? Então, ó, a anamnese é uma entrevista dirigida, né? Então, todos os profissionais de saúde, eles poderão fazer essa entrevista dirigida. Geralmente, se padroniza, né, com dados objetivos e dados subjetivos, né? Então, dados fechados, você vai fazer ali a pergunta e vai receber uma resposta direta, mas também você vai ter uma subjetividade que é a expressão da pessoa. Inclusive, você tem que adotar justamente a linguagem adaptada a justamente as múltiplas formas de expressão das pessoas, diferentes culturas, diferentes etnias e diferentes comportamentos e formas de expressão também. Então, quando a gente fala em anamnese, a gente pensa nos dados biográficos. Esses dados vão identificar a pessoa, como por exemplo, nome da mãe, data de nascimento, entre outros. Né? Dentro desses dados biográficos também pode ter antropometria. Né? Então, ó, as medidas do corpo da pessoa. Além disso, ó, você vai trabalhar com o que nós chamamos de história da doença atual. Né? E quando a gente fala da história da doença atual, a gente está falando, ó, da queixa principal, o motivo que levou aquela pessoa a buscar os serviços de saúde. E aí, quando a gente pensa na história da doença atual, a gente também, ó, pensa no passado, vamos botar assim, ó, passado patológico. Né? E aí, nesse passado patológico, você vai pensar em seguinte, ó, questões se ele já fez cirurgias, se ele tem alguma patologia específica, faz uso de algum medicamento específico, tomou vacinas, né? Como é que está o estado vacinal dele? Hospitalizações. Então, você vai levantar informações que possam estar relacionadas com a queixa principal dele. Não só o passado patológico, mas também, ó, o histórico familiar e também, ó, seus hábitos de vida. Né? Se ele pratica esporte, se ele usa drogas ilícitas, se ele bebe, se ele fuma, se ele é sedentário, como é o estresse no trabalho, a relação do trabalho com a vida dele, né? Então, tudo isso é o que nós chamamos de anamnese e ela é muito importante para que se chegue de forma assertiva a um diagnóstico ou a identificação de um problema. Claro que a anamnese ela é complementada pelo exame, ó, físico. E quando a gente pensa no exame físico, a gente está pensando nas técnicas de inspeção, que a gente vai trabalhar com o sentido da visão e do olfato. A gente está pensando nas técnicas de palpação, ou seja, o sentido do tato. Também vamos trabalhar com a percussão em alguns sistemas e a ausculta, que consiste em escutar os sons do nosso organismo, do nosso corpo. Então, o exame físico ele é muito importante, seja ele específico do sistema ou exame físico geral. E tudo isso é propedêutica, é semiologia de enfermagem. Então, ele diz o seguinte, ó, sobre as técnicas de exame físico e anamnese, analise as proposições abaixo. Vamos ver aqui o que é que está certo e o que é que está incorreto. Né? Vou botar aqui o Vzinho, vou botar aqui o Fzinho. O item 1 diz assim, a técnica de palpação é utilizada para avaliar a presença de massas, a sensibilidade, né, a dor, presença ou ausência de sensibilidade, né, consistência dos tecidos, flacidez, né, enrijecimento, sendo que a palpação profunda é aquela que, ó, a gente faz muito na região abdominal, né,
então tem uma depressão de mais de 5 centímetros, né? Deve ser realizada com cuidado para evitar o desconforto e lesões em pacientes com suspeita de abdômen agudo, né? Então, ó, principalmente quando você faz, né, aquela manobra de descompressão na região abdominal, né? Você comprime e solta, então vem o choque da parede abdominal com o peritônio inflamado. Isso às vezes dá um sinal que a gente chama de Bloomberg positivo, né? Que é muito suspeito de condições de abdômen agudo, peritonite e também lá no ponto de McBurney, o que a gente tem justamente na fossa ilíaca esquerda, a apendicite aguda, né? Então, claro que o item 1 está corretinho. O item 2 diz assim, percussão, né? Então, a percussão, você vai fazer o plexor e o plexímetro, produzir sons. Geralmente, na percussão, a gente tem 3 tipos de sons: o timpânico, o hipertimpânico e você tem também o som maciço. Tá? Então lá, na percussão é uma técnica que permite avaliar a densidade de tecidos subjacentes, sendo o som timpânico caracterizado pelos órgãos sólidos. Pelo contrário, são os órgãos, o som timpânico são os órgãos ocos. Né? Por exemplo, quando você bate aqui na caixa dos pulmões, na caixa torácica, então você escuta o som timpânico. Na região abdominal, som timpânico. Agora, se ele estiver preenchido por líquidos, como por exemplo água, sangue, pus, aí vemos o som maciço, aquele som oquinho, aquele som sem profundidade, né? Então, não caracteriza o timpanismo os órgãos sólidos, e sim os órgãos com cavidade. O item 2 ele está incorreto. No item 3, a gente tem assim, a ausculta dos pulmões deve ser realizada de forma comparativa, ou seja, do lado esquerdo para o lado direito, né? Então, você tem aqui, os pulmões, né? Então, você vai escutar do lado esquerdo, você vai escutar do lado direito, do ápice para a base, né? Então, você tem, os pontos de ausculta pulmonar. Né? Deve ser realizado de forma comparativa entre os lados direito e esquerdo, cobrindo todas as regiões pulmonares, incluindo as bases, sendo que a presença de estertores. O segundo estertor tem o nome também de creptus. Né? Pode indicar processos de congestão pulmonar. Por exemplo, tuberculose, pneumonias, derrame pleural. A congestão pulmonar é justamente o preenchimento, né, daquela região ali com um som, com substâncias líquidas, né? Por isso que se diz que você sente ausculta, na verdade você ausculta um som de borbulhar, né? Então, como se você pegasse um canudinho e soprasse num copo preenchido com água, né? Então faz aquele som de borbulhas de água, né? Então, o item 3 ele está verdadeiro, e aí você tem como gabarito da nossa terceira questão a letra D, 1 e 3 como verdadeiros. E a nossa quarta questão diz assim, o manejo das feridas crônicas, então você tem aula de avaliação de feridas e terapias tópicas aqui também no nosso canal Enferodonto, né? Exige uma seleção criteriosa de curativos, considerando o tipo e a quantidade do exudato, né? Bem como o estado da ferida, né? Então, feridas infectadas, feridas crônicas, feridas agudas, as dimensões da ferida, a natureza do agente que causou aquela ferida, né? Então, ele diz o seguinte, a escolha adequada do curativo contribui para um ambiente de cicatrização ideal, prevenindo complicações como infecções e maceração dos tecidos. Qual dos seguintes tipos de curativo é mais indicado para as feridas que apresentam uma grande quantidade de exudação? Gente, uma forma de medir a quantidade de exudato, né? Tá aqui, quantidade de exudato é justamente através das gases, né? Então, gases impregnadas, né? Você tem ali, será que você com mais de 5, satura mais de 5 gases, menos de 5 gases, de 5 a 10 gases, né? Então, se ele consegue saturar menos de 5 gases, é uma exudação leve, né? Se você precisa colocar de 5 a 10 lâminas de gás e ele vai saturar, né?
vai encher, vai preencher, né? Então as gases vão ficar molhadinhas com aquele conteúdo líquido, né? Então você tem uma média exudação. Se você bota mais de 10 lâminas de gases, né? Então ó, você já tem uma alta exudação. Gente, falar em exudação, a gente não pode trabalhar, ó, não pode trabalhar, assim, ó, trabalhar com umidade. Então você vai esquecer o quê? Os hidrogéis, porque os hidrogéis vão levar umidade à ferida. Você vai esquecer os ácidos graxos essenciais, porque eles também vão levar umidade para a ferida. Então você vai pensar em enxugar, e a única forma de enxugar uma ferida é através de quem, segundo? Ó, das espumas. Então, falou em lesões com bastante exudação, você vai pensar em coberturas tópicas que tenham a capacidade de absorver esse exudado. E a melhor forma é trabalhar com espumas, né? Então ele diz o seguinte, ó, a escolha adequada do curativo contribui para um ambiente de cicatrização ideal, né? Aí ele diz o seguinte, ó, quais dos seguintes tipos de curativo é mais indicado para feridas que apresentam uma grande quantidade de exudação? Então você está pensando aqui, ó, justamente em mais de 10 gases saturadas com conteúdo líquido. Pode ser sanguinolento, ser sanguinolento, pode ser purulento, né? Então é muito comum justamente a condição de infecção causar isso aí. Será que eu vou utilizar o curativo com gase seca, utilizando principalmente para proteger a ferida, mas que pode aderir ao tecido de granulação? Isso é um grande problema, né? Quando a gase úmido seco, ela adere ao tecido de granulação e você remove, e ele vai traumatizando aquele tecido, né? Então, isso leva à regressão, à redução, a atrapalhar o processo de cicatrização, levando novamente a ferida a ficar inflamada. Então, claro que não seria a resposta à nossa questão. A letra B diz assim, ó, curativo hidrocoloide, né? São as placas. As placas de hidrocoloide são muito utilizadas para a prevenção de lesão por pressão primeiro grau, né? Quando não temos justamente ali já o rompimento da derme, só lesões a nível de epiderme, né? Você não vai usar hidrocoloide para gestão de alta exudação. Isso é totalmente contraindicado, né? Então, curativos de hidrocoloide para feridas com exudação mínima a moderada. Mas aqui você já tem uma quantidade, né? Então, grande quantidade, proporcionando um ambiente úmido. Você não pode levar umidade para uma ferida que já tem muita exudação. Então, isso também está incorreto. O curativo de carvão ativado, as espumas de carvão ativado, existem muitas espumas com carvão ativado, mas ele está falando aqui só o curativo de carvão ativado, né, utilizado para controlar odores e absorver exudato, mas que não é a primeira escolha para grandes volumes de exudato. Olha, o carvão ativado ele é muito indicado nessas situações, mas ele não deixou claro se aquela ferida tem mau odor ou infecção. Então, talvez não seja a indicação, porque ele nos limitou apenas a informação de grande exudação. Então, a gente também não poderia pensar nisso. Então, vamos ver a letra D, que diz o seguinte: curativo de alginato de cálcio. Então, as espumas de alginato de cálcio, gente, excelentes, né? Pode ficar de 3 a 5 dias, né? Com alta capacidade de absorção, olha lá, e ideal para feridas com grande quantidade de exudato, principalmente, por causa do alginato, se houver sangramento, né? Então também é um importante aliado para provocar ali a hemostasia, né? Esse controle de sangramento. Claro que a resposta mais assertiva, por enquanto, é a letra D. A letra E ainda diz assim, curativo oclusivo simples, que cria uma barreira física sobre a ferida, mas não tem propriedades de absorção suficientes para lidar com as feridas muito exudativas. Então, claro que isso está incorreto, né? Você vai pensar em terapias que tenham capacidade de absorção. Então, de fato, gabaritinho da nossa quarta questão é a letra D. E a nossa quinta questão diz assim, as úlceras de pressão representam um desafio significativo para o manejo de pacientes acamados, especialmente aqueles com mobilidade reduzida, sendo necessárias estratégias complexas de prevenção baseadas em múltiplos
fatores de risco, né? Então, você tem fator de risco idade, imobilidade, a capacidade sensorial cognitiva, a obesidade, estado nutricional, né? Então, você tem vários fatores de risco que vão influenciar no processo de desenvolvimento da lesão por pressão. Considerando as melhores práticas no cuidado desses pacientes, qual das alternativas a seguir oferece a abordagem mais completa e adequada para a prevenção das úlceras de pressão? Vamos lá. Letra A diz assim: manter o paciente em posição estável por longos períodos. Claro, aí aqui você está acentuando o processo de lesão por pressão, pois é uma ferida em que a causa, a etiologia é a compressão. Então, uma das formas de se evitar é justamente alívio da pressão, né? Segundo, a base da terapia com relação às lesões de decúbito, as lesões por pressão, é aliviar a compressão dos tecidos. Então, claro que a letra A está incorreta. A letra B diz assim, implementar um protocolo de mudanças de decúbito, né? Geralmente a gente tem a orientação para se fazer, de 2 em 2 horas a gestão do decúbito, mas isso também pode ser influenciado pela aceitação do paciente. De repente ele aceita fazer, ele tem capacidade de fazer mobilidade inferior a esse tempo. E às vezes você pode ter uma dificuldade e precisar de tempos superiores a 2 horas, né? Em intervalos regulares, principalmente a lógica do cara que está sentado em cadeiras de roda, né? Então ele tem a capacidade de fazer, se possível, né? Com um esforço dos membros superiores, né? Então ali a gestão da mudança ou de descompressão, né? Então você tem fatores que poderão auxiliar ali, né? Associando ao uso de superfícies de redistribuição de pressão, como por exemplo o uso de um colchão pneumático, né? Monitorando constantemente a hidratação cutânea. Gente, é muito importante manter os tecidos secos e hidratados, além de intervenções nutricionais. Então, claro que a letra B ela é bem favorável à nossa resposta, porque ela quer uma abordagem mais completa para a prevenção das úlceras de pressão. A letra C diz assim, usar roupas compressivas. Então, você está piorando ali o quadro circulatório e dispositivos de contenção para evitar a movimentação do paciente. Pelo contrário, né? Se ele consegue se movimentar, então ele consegue reduzir as compressões. Letra C está falsa. O que diz a letra D? Priorizar a secura constante da pele do paciente. Gente, uma coisa é você secar e outra coisa é você levar a hidratação para aquela pele, né? Utilizando agentes dessecantes para minimizar a umidade e evitar a aplicação de hidratantes ou agentes umectantes. Tá falso, né? A gente vai trabalhar muito com os cremes de proteção de barreira que vão hidratar a pele, vão fortalecer a pele, a gente vai trabalhar muito com as loções de hidratação. Então, letra D também está incorreta. E a letra A ainda diz assim: aplicar de forma rotineira medicamentos tópicos de uso profiláticos em todas as regiões de maior pressão corporal, em associação com o uso de barreiras protetoras cutâneas para prevenir a formação de úlceras de pressão e controlar o risco, os fatores de risco local. Então, se apenas existissem esses medicamentos tópicos, seria fácil demais, né? Mas não temos apenas, e às vezes quando você utiliza terapias tópicas, como por exemplo um hidrocolóide, uma placa, né, em lesões de pressão possivelmente grau 1, né? Se ainda assim não trabalharmos as descompressões das regiões anatômicas, não é suficiente para garantir que se previna ou se evite a instalação de uma úlcera de decúbito de pressão. Então, a letra E também não é resposta da questão. A nossa melhor resposta é, de fato, quinta questão, letra B. E a nossa sexta questão diz assim, a administração segura de medicamentos exige a aplicação de múltiplos critérios de verificação para minimizar o risco de eventos adversos associados à administração incorreta. Então, uma das principais causas de erros na administração de medicamentos é identificar de forma incorreta o paciente. Por isso que surgiu lá os 5 certos, né? Então, medicação certa, paciente certo. Sempre que a gente pensa na unidade do paciente, a gente fala de 2 identificadores, né?
o nome dele e outro identificador. Pode ser o nome da mãe, pode ser uma data de nascimento. Hoje se trabalha muito com a identificação biométrica, né? Então você tem ali também a leitura, pode ser de reconhecimento facial, de uma polpa digital, né? Claro que isso não é a realidade de muitas unidades hospitalares ou serviços de saúde. Além do medicamento do paciente, a gente ainda pensa que na via certa, a dose certa e também o horário certo. Isso aqui é o que nós chamamos da regra dos 5 certos. Aí diz o seguinte, diante das normativas internacionais de segurança do paciente, a Liga de Proteção da Organização Pan-Americana e da Organização Mundial de Saúde, né, vai falar sobre cirurgia segura, sobre comunicação efetiva, prevenção de quedas, prevenção de lesões por pressão e, claro, também ali os erros na administração de medicamentos, né? Então, qual é o protocolo mais robusto e tecnicamente apropriado para assegurar a correta identificação do paciente antes da administração medicamentosa em uma unidade hospitalar? Então, segundo, se você não sabe nenhum protocolo específico, lembre ao menos da regra dos 5 certos, né? Então, nenhum protocolo ele evita 100% erro. Eles são utilizados para minimizar justamente esses erros, porque a tarefa humana ela é inerente, ela pode errar, né? Não é uma máquina automatizada. Então, nós temos a capacidade, sim, de erros, somos suscetíveis ao errar, mas o uso dos protocolos nos ajudam justamente a minimizar esses erros. E aí você tem o seguinte, letra A, né? Então, pense no seguinte, qual o protocolo mais robusto e tecnicamente apropriado para a correta identificação do paciente? Então, o nosso objeto de verificação aqui nos itens é a correta identificação do paciente. Então, a letra A diz assim, realizar a confirmação da identidade do paciente mediante a utilização simultânea de 2 identificadores diretos, como o nome e a data de nascimento, correlacionando-os com a pulseira de identificação e o prontuário eletrônico, né? Seguindo as boas práticas de identificação segura. Segundo, isso aqui resume tudo, né? Mas vamos ver os outros itens, né? Por enquanto está ganhando a letra A. Letra B diz assim, proceder à administração com base na localização do leito do paciente e na verificação da prescrição médica, considerando que a equipe médica já verificou os dados durante a prescrição e evolução médica. É uma utopia isso, né? Então, claro que está falso. Você vai se expor a um risco altíssimo de errar a prescrição na identificação do seu paciente. A letra C diz assim, validar a identidade do paciente por meio de reconhecimento facial, se assim for, já existir lá, né, essa leitura biométrica, né, ou consulta ao acompanhante, associando essa verificação com a prescrição médica previamente registrada no prontuário eletrônico. Segundo, isso ainda não é uma realidade muito presente, mas a ideia é se trabalhar com 2 identificadores e o nome é soberano, né? Então, a letra C, a gente também não pode ainda acatar. A letra D diz assim, efetuar a administração do medicamento diretamente após a consulta com a equipe multidisciplinar, uma vez que o prontuário eletrônico contém todas as informações necessárias, não sendo indispensável nova verificação de identidade pelo profissional de enfermagem. Se o prontuário eletrônico fosse tão completo assim, né, então a gente não teria justamente protocolos de segurança, porque ele por si só já é o protocolo de segurança. Claro que não, né? O prontuário eletrônico ele permite a comunicação efetiva, é um instrumento digital que impede perda de dados, facilita justamente ali a anamnese, registro clínico, previne ilegibilidade das prescrições, porque tudo é digitadinho, né? Mas ele não evita que você erre a identificação do paciente. Então, a letra D também está incorreta. E a letra A ainda diz assim, solicitar verbalmente a confirmação dos dados do paciente, com o nome e a medicação habitual, alinhando essas informações com o histórico clínico disponível, sem a necessidade de leitura direta da pulseira de identificação ou da conferência do prontuário. Então, ali, você também está caindo num risco desnecessário. Claro que a identificação da pulseira também é uma forma de justamente garantir a segurança da identificação correta do paciente. Então, claro, vamos ficar aqui, melhor resposta da 6ª questão, letra A. E a nossa 7ª questão diz assim, quais medidas de biossegurança devem ser adotadas por técnicos de enfermagem ao lidar com a exposição com o material biológico?
Quando a gente fala em material biológico, a gente está pensando o que aqui, ó? Sangue, a gente está pensando em secreções, nós estamos pensando em fluidos, como por exemplo, ó, urina, suor, a gente está pensando em fezes, né? Então, tudo que for objeto da produção do nosso corpo, né? Então, lá, quais medidas de biossegurança devem ser adotadas por técnicos de enfermagem ao lidar com exposição a material biológico? Ignorar pequenas exposições? Aí é demais, né? Claro que não. A mínima exposição deve ser objeto de notificação e, se for o caso, já protocolo de pré-exposição, principalmente o que é, ó, segundo HIV, né? Então, ó, protocolo de pós-exposição, né, ao HIV, né? Então, ó, 28 dias de medicação com zidovudina, a terglutramina, acho que eu erro o nome aqui, né? Mas são, ó, 3 medicações antirretrovirais, né? Você tem até, ó, 72 horas após a exposição elevada ao risco biológico, né? Para começar esse protocolo pós-exposição ao HIV. Então, claro que a gente não vai ignorar. Letra B diz assim, ó, quais medidas de biossegurança, né? Uso de luvas, corretinho, para procedimentos invasivos, limitando a exposição a apenas estes casos específicos. Segundo, você vai utilizar as luvas em todo procedimento simples, procedimentos invasivos, onde houver exposição a riscos a materiais biológicos, né? Então, a letra B também está incompleta. A letra C diz assim, uso de equipamentos de proteção individual, né? Práticas de higienização das mãos. Então, você tem a higienização antes de tocar o paciente, você tem a higienização antes de entrar, antes de realizar procedimentos, após a exposição a fluidos corporais, após tocar o paciente, após tocar a superfície próxima ao paciente. Você tem a higienização simples, você tem a higienização alcoólica, você tem a higienização com solução antisséptica, você tem até a degermação das mãos, dependendo ali se for um procedimento cirúrgico, né? Então, ó, prática de higienização das mãos e protocolos de notificação de exposição, garantindo ampla proteção e segurança. Então, por enquanto, está ganhando a letra C, né? A letra D diz assim, vacinação somente após a exposição. Segundo, vacinação é preventivo, é antes do risco, né? Então, ó, hepatite B, tétano, a varicela, né? São imunizações muito presentes, né, no ambiente de trabalho, né, como medida preventiva reativa de menor custo, né, mas não após, e sim antes. A letra E ainda diz assim, desinfecção das mãos apenas no início e no fundo do turno. Então, a Organização Mundial de Saúde fala dos 5 momentos, né? Então, antes de tocar no paciente, antes de realizar procedimento, após risco de exposição, né? Então, ó, exposição a fluidos corporais, após, ó, segundo, tocar o paciente e também, ó, após tocar superfícies próximas ao paciente. E anota isso porque isso despenca em provas de concursos, 5 momentos recomendados pela Organização Mundial de Saúde para lavagem das mãos. Então, não é só no início e no fim do turno, né? Então, ó, gabaritinho da nossa 7ª questão é a letra C. Nossa 8ª questão diz assim, ó, segundo o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, a violação de qual princípio ocorre quando um técnico de enfermagem, olha o que ele faz, divulga informações confidenciais. Ele já está dizendo, né? Então, ele está fazendo o que ali, ó, uma violação do princípio da confidencialidade, né? De um paciente sem o consentimento do mesmo. Então, ó, olha como a Facet cobra código de ética, né? Então, ele não cobra o código de ética conforme artigo dos direitos, artigo dos deveres, artigo das proibições, artigo das penalidades. Ele traz um contexto, né? Então, ó, ele trouxe um contexto de violação a justamente dados confidenciais, né? Será que ele está violando o princípio da beneficência, de fazer o bem, né? Ó, de o bem estar acima de todas as atividades? Não, né? Será que ele viola o princípio da justiça?
que não trata as pessoas de forma igualitária? Ele não fez isso, né? Também não, né? Será que ele viola o princípio da autonomia, que é o direito de escolha da pessoa, né? Não respeitando o direito do paciente de controlar suas próprias vontades, informações pessoais? Também não, né? Será que ele provoca um mal, né? Então, evita um mal, né? A não maleficência, né? Então, ao potencialmente causar dano ao paciente com uma revelação dos dados sensíveis? Claro que não, né? Então, ele está violando, de fato, o princípio da confidencialidade, já está aqui, né? Ao não proteger as informações privadas e sensíveis do paciente, rompendo a confiança estabelecida. E aí o nosso código ele vai dizer o seguinte, que é proibido, né? Franquear informações do paciente a pessoas que não estão autorizadas ou envolvidas diretamente com o cuidado daquela pessoa. Digamos que tem um repórter ali querendo saber informações de uma figura pública que está recebendo cuidados do senhor, da senhora profissional de enfermagem. Você faz ali de forma displicente, né? Então revela um boletim de saúde, um estado de saúde, uma condição, né? E aquilo se torna público. Então cuidado, você pode responder. Então você só vai permitir aquilo que está diretamente relacionado ao cuidado do paciente e as pessoas que estão envolvidas, salvo aqueles representantes legais mediante a autorização, mas não é verbal, e sim escrita desse paciente ou do seu representante, tá bom? Então, gabaritinho da nossa oitava questão, letra E. Nona questão diz assim, vacina pentavalente é a combinação de 5 vacinas individuais em uma e tem por objetivo proteger as pessoas contra múltiplas doenças. Segundo, a gente utiliza a vacina pentavalente no calendário, calendário da criança. Então, você tem uma aula de revisão sobre calendários, né? Você tem, criança, você tem adulto, você tem idoso, você tem adolescente e você tem, gestante. Tá? Então, a imunização com a penta, né, começa aos 2 meses, depois você tem uma segunda dose com 4 meses, você tem uma terceira dose com 6 meses. E aí você tem um reforço. Um reforço com o que a gente chama de DTP, a tríplice bacteriana, né? Aos 15 meses e também aos 4 anos. Então, se você vai fazer prova da FACET, dá uma revisada em calendários vacinais e as orientações normativas das vacinas. Ele diz o seguinte, assim sendo, assinale a alternativa que corresponde à condição patológica não prevenida por essa vacina. A gente está trabalhando com a pentavalente. Então, a penta, ela trabalha com a difteria, tá correto. A penta, ela trabalha com tétano, tá correto. E a penta, ela trabalha com a coqueluche. E essas três é justamente o que nós chamamos de tríplice bacteriana. Mas a penta também vai trabalhar com o Haemophilus, influenza tipo B, e ela também vai trabalhar com a hepatite, mas não é a hepatite C. A hepatite C não é imunoprevenível. O que a gente tem como imunoprevenção é a hepatite B. Então, gabaritinho é a letra D. A hepatite C não faz parte da pentavalente, ela não tem vacinação prevenível, tem teste rápido para a gente identificar, principalmente a atenção básica. Mas falando em imunoprevenção, você só vai ter a hepatite B e também a hepatite A, né? Essa aqui faz parte também do calendário da criança em dose única aos 15 meses. Então, gabaritinho da nossa nona questão, de fato, é a letra D. 10ª questão fala o seguinte, sobre os aspectos éticos e deontológicos do exercício da enfermagem, é um dever do profissional. Então, gente, você tem aula aqui sobre código de ética no nosso canal Enferodonto. Então, a gente está falando da resolução 564 de 2017, da resolução do Conselho
Federal de Enfermagem. Então, diz o seguinte, ó, é um dever do profissional conhecer, cumprir e fazer cumprir o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem e demais normativos do sistema COFEN, Conselhos Regionais de Enfermagem. Sendo assim, são considerados deveres do profissional de enfermagem, à exceção de uma. Será que é dever do profissional de enfermagem incentivar e apoiar a participação dos profissionais de enfermagem no desempenho das atividades e organizações da categoria? Será que é dever nosso apoiar que os nossos colegas participem das organizações de associação, como a Associação Brasileira de Enfermagem, uma reunião do seu conselho, uma reunião sindical, um movimento em defesa da dignidade e da valorização profissional? Claro que sim, né? A gente está em busca da exceção. Será que é dever também, ó, comunicar formalmente ao nosso conselho regional e aos órgãos competentes, como por exemplo o Ministério Público, a sua instituição, o Ministério do Trabalho, outro órgão afim, né? Fatos que, ó, desrespeitem, infringam dispositivos éticos e legais e que possam prejudicar o exercício profissional. Por exemplo, uma pessoa que está exercendo o exercício da enfermagem e não é formada, não tem Corém. Então, ali é um exercício ilegal que pode causar o quê? Um dano àquela pessoa que está recebendo, que é objeto do cuidado daquele profissional ilegal. Então, isso também é um dever dos profissionais. Olha lá, colaborar no processo de fiscalização do exercício e prestar informações fiéis, verdadeiras, permitindo acesso a documentos e a área fiscal e institucional. Isso também é um dever dos profissionais de enfermagem, assim como documentar, registrar todas as etapas do processo de enfermagem, aquelas 5, né? Então, ó, você tem justamente a avaliação, o diagnóstico, o planejamento, a implementação e a evolução em consonância com a sua competência legal. Então, os enfermeiros deverão, ó, realizar o registro das 5 etapas. Isso também está, ó, verdadeiro. A letra E diz assim: receber vantagens, né? Ó, de instituição, empresa, pessoa, família ou coletividade, além do que lhe é devido, além de seus salários, né? Então, claro que isso é uma infração, isso é corrupção, né? Então, isso aí, às vezes, é justamente para garantir o quê? Um tratamento diferenciado. Então, ó, é o famoso suborno, né? Então, claro que a letra E é incorreta e é a resposta da nossa questão. Aqui trata-se de uma proibição. 11ª questão diz assim, ó, a avaliação de feridas cirúrgicas em pacientes pós-operatórios, né, exige uma abordagem clínica aprofundada, envolvendo múltiplos parâmetros fisiopatológicos para a detecção precoce de infecções ou outras complicações. Tendo em vista as diretrizes avançadas de enfermagem médico-cirúrgico, qual das seguintes abordagens deve ser considerada a mais abrangente e tecnicamente adequada para a avaliação contínua de uma ferida cirúrgica complexa? Vamos ver aqui qual abordagem deve ser, ó, a abrangente e tecnicamente adequada. Será que a letra A diz assim, ó, confirmar primariamente, aliás, confiar, né? Confiar primariamente nos relatos subjetivos do paciente. Você não vai fazer exame físico, né? Uma vez que a dor, sendo um sinal cardinal de inflamação, é o indicador mais precoce e sensível de infecção. Segundo, nem sempre, né? Às vezes ela aparece com rubor, às vezes aparece com edema, né? Então, ó, letra A gente descarta. A letra B vai dizer o seguinte, ó, efetuar uma avaliação multifatorial, observando não apenas o aspecto óptico da ferida, como a coloração e presença de exudato, mas também integrando a análise de sinais inflamatórios clássicos, como o calor, o rubor, o tumor, o edema, né? Tumor e dor. Então, claro que a letra B, ó, tá corretinha, né? A letra C diz assim, ó, priorizar a troca de curativos em intervalos regulares. Segundo, pode existir uma rotina de troca de curativos, mas o que vai realmente determinar é a exudação ou necessidade do paciente, né? Estabelecido pela instituição, pois a frequência de trocas é importante para garantir a adequada cicatrização. Olha, se o curativo lá está muito saturado, mas não chegou o horário de troca desse curativo,
não chegou a rotina de realização desse procedimento, vai deixar de ser feito? Não, né? Então, ó, claro que isso aqui a gente não pode considerar como correto. A letra D diz assim: realizar uma avaliação focada na sensibilidade cutânea perilesional, ou seja, se sente dor, né? Pois o desenvolvimento de hipersensibilidade ao redor da ferida cirúrgica pode preceder manifestações visíveis de infecção. Segundo, essa dor perilesão pode estar relacionada às injúrias do processo cirúrgico, mas também pode estar relacionada ao processo de infecção. Então, além dessa realização, você tem que pensar, sim, de uma forma mais holística, né? Por isso que ele vai tratar lá dos sinais inflamatórios clássicos, como o calor, que é o aumento da temperatura naquela região. A vermelhidão, que é justamente a migração e o aumento do fluxo sanguíneo para justamente ter uma resposta imune ao agente agressor que possivelmente existe ali, que é um agente infeccioso. Então, a letra D também não é resposta da nossa questão. A letra ainda diz assim, ó, basear a avaliação da mensuração da quantidade de exudato produzido, uma vez que o volume de secreção é o melhor indicativo da progressão da cicatrização, dispensando uma análise integrada de outros sinais inflamatórios, como a variação térmica e o aspecto visual. Então, também é uma informação muito incompleta. Se assim procedesse, seria muito incompleto essa avaliação do risco de infecção ou até mesmo a identificação dessa infecção. Então, a letra B é a resposta mais adequada. 12ª questão diz assim, ó, no contexto do controle de infecções em ambientes hospitalares, a remoção correta dos equipamentos de proteção individuais, EPIs, após o contato com o paciente em isolamento por doenças infecciosas é crucial para prevenir a transmissão. Qual a sequência correta para retirar os equipamentos de proteção individual e conforme as recomendações de segurança? Segundo, eu gosto muito de fazer o seguinte, colocar o EPI, vamos colocar aqui, ó, isso aí a gente chama de paramentação. Então, na paramentação, tudo começa com o avental. Então, ó, você vai colocar o avental. Depois, você vai colocar as máscaras. Essas máscaras pode ser uma N95, pode ser uma cirúrgica. Depois, ó, você vai colocar o óculos. Se você for utilizar um gorrinho, você vai colocar o gorro. Por último, você vai, colocar as luvas. Lembra que entre uma tarefa e outra, você vai fazer, a higienização com álcool a 70%. A higienização alcoólica. Então, você vai botar o avental, você vai calçar sua máscara, você vai colocar seu óculos, vai colocar o gorro e vai colocar a luva. Né? Se você colocar também um face shield, você está nesse intervalo entre o óculos e o gorro. Lembra o seguinte, que a luva, nas habilidades manuais dos profissionais de saúde, é a região mais contaminada, é o EPI mais contaminado. Então, na desparamentação, que é a retirada dos EPIs, a gente vai começar pelo EPI mais contaminado, né? Que é justamente as luvas, são as luvas. Então, você vai retirar as luvas, depois você vem para o avental, depois, você tirou o avental, você vai tirar o gorro. Então, você vai tirar o gorro. Depois, você vai tirar seus óculos. E, por último, é que você tira a máscara. Por que, segundo? Porque na paramentação, você não tem contaminação. Mas na desparamentação, você tem um EPI contaminado. Então, o primeiro EPI mais contaminado, subtende-se que seja as suas luvas. E o EPI que vai mais lhe proteger com relação à sua via respiratória são as máscaras.
Então, este é o último EPI a ser retirado na desparamentação. Então, agora ficou fácil, né? A gente começa, ó, na sequência de retirar os APIs, ó, as luvas, seguido dos aventais, dos óculos e também do gorro, se for o caso, né? E, por último, ó, se retira a máscara. Então, gabaritinho da nossa 12ª questão é a letra B. Nossa 13ª questão diz assim, ó, o envelhecimento saudável envolve uma série de intervenções interdisciplinares focadas na manutenção da autonomia, funcionalidade e qualidade de vida dos idosos, com base em um plano de cuidados individualizados. Considerando as diretrizes para as recentes sobre a gerontologia, né, as diretrizes mais recentes sobre a gerontologia, o estudo do processo de envelhecimento, né, e os cuidados a longo prazo. Qual das alternativas abaixo reflete a abordagem mais completa para promover o envelhecimento saudável em uma população geriátrica? Qual a alternativa mais saudável, né? Segundo, quando a gente fala em envelhecimento saudável, isso é sinônimo de quê? Ó, de envelhecimento ativo. Né? Então, ó, com corpo ativo, preservando o que? Segundo, ó, a autonomia e a capacidade funcional do corpo, né? Para que ele faça o quê? As atividades básicas da vida diária, como alimentação, vestuário, locomoção, gestão do seu componente financeiro, de sua vida material, profissional, né? Então, tudo isso é processo de envelhecimento saudável. Então, ó, eu pergunto o seguinte, ó, considerando as diretrizes mais recentes da gerontologia para os cuidados, qual alternativa reflete uma abordagem mais completa? A letra A diz assim, ó, a utilização de polifarmacoterapia como medida de controle rigoroso, se um dos grandes problemas que a gente chama de iatrogenia é justamente causado pela polifarmácia, né? Então, ó, errar pelo excesso de intervenções médicas, né? Excesso de intervenções de saúde, está falso, né? A letra B diz assim, ó, implantar um plano de atividades físicas supervisionadas ajustado a partir de uma avaliação clínica periódica da capacidade funcional, associada a um manejo multifatorial das doenças crônicas, nutrição, fisioterapia, enfermagem, clínica médica, né? Nutrição balanceada, suporte social e estímulo cognitivo, a sua independência, né? Então, ó, claro que a letra B está corretinha. Vamos ver se a gente tem uma resposta melhor do que a letra B. A letra C diz assim, ó, a adoção de medidas preventivas baseadas não no isolamento social, mas com o afastamento das atividades comunitárias. Olha, se você está afastando ele das atividades comunitárias, você está automaticamente provocando um isolamento social. Aqui é meio que uma figura de linguagem, né? Contentamento e descontente é uma antítese. Claro que está falso. A letra D diz assim, controle intensivo das condições de saúde pré-existentes, as doenças crônicas, por exemplo, como hipertensão, diabetes, com foco no monitoramento frequente dos parâmetros vitais. Não, né, gente? E na implementação de restrições dietéticas rigorosas. Aí você vai tirar a qualidade de vida dessa pessoa, né? Então, ó, letra D também está falso. E para que se faça um monitoramento frequente, né, preciso, né, essa pessoa tem que estar o quê? Em ambiente ambulatorial. Então, letra D é impossível, né, é inexequível, né? A letra ainda diz assim, prescrição rotineira de medicamentos de ação neurológica para prevenção de distúrbios cognitivos e comportamentais, combinada à restrição de atividades que possam causar estresse físico e psicológico no idoso, focando em um ambiente controlado e minimizando a interação social para evitar situações de risco. Aí você pode botar ele em uma redoma, né? Vai deixar ele ali justamente isolado do convívio social e totalmente medicalizado. Então seria aqui justamente um modelo muito até mesmo prisional para a vida dessa pessoa, né? Então, claro que está falso. A resposta, de fato, é a letra B. Nossa 14ª questão diz assim, ó, o teste de Apgar, aplicado nos primeiros minutos de vida, é uma ferramenta fundamental para avaliar a adaptação
a adaptação da criança, né? A vida extraútero, né? É um índice, né, que avalia cinco parâmetros, né, em minutos diferentes, né, no primeiro minuto de vida e também no quinto minuto. Né? E a partir desse índice, você tem uma necessidade de reanimação ou uma avaliação da boa adaptação à vida extraútero. Né? Então, ele diz o seguinte, que o teste APGAR aplicado nos primeiros minutos de vida é uma ferramenta para avaliar a adaptação fisiológica do recém-nascido no ambiente extrauterino. Quais critérios são utilizados para essa avaliação? Vamos lá. Frequência cardíaca é utilizada? Sim. Tá? Na condição de recém-nascido, você tem lá de 120 a 160 BPM. Né? Esforço respiratório é utilizado? Sim. Tá? Tônus muscular, principalmente ali, membros inferiores? Sim. Irritabilidade reflexa, resposta a estímulos? Também. E coloração da pele, especialmente da cianose. Segundo, de cara a gente já tem como resposta a letra A. Então, tá caindo saúde da criança, pedi uma questão muito técnica que é o índice de Apgar, né? E aí a gente destaca o seguinte, que esse teste, né, é utilizado rapidamente para se avaliar a vitalidade extraútero dos recém-nascidos. Então, é feito no primeiro minuto, também no quinto minuto. Quando você vê uma adaptação ineficiente ou necessidade de reanimar, você pode fazer também por mais alguns minutos. Pode repetir esse teste por mais alguns minutos. Mas é importante que a gente entenda como ele funciona. Isso é um acrônimo que vem da língua inglesa, né? Então, o A é justamente a cor da pele, né? Se o bebê está pálido, azulado ou rosado. E aí, claro, uma cor adequada, uma cor de boa perfusão, é justamente a cor rosa. Né? A letra B fala de pulsação, da frequência cardíaca. Né? Então, se ele tem ritmo e a frequência correta, né? De 120 a 160 batimentos por minuto. Se ele tem a resposta reflexa, né? Então, reação dos estímulos como sucção e toque, né? Para que ele esteja apto ao quê? Ao aleitamento, né? E também atividade, tônus muscular, movimento e resistência dos músculos. E por último, se avalia a respiração do bebê, se ele está respirando bem e se ele chora, né? Então é um importante achado, né? Quando a criança nasce é o choro. E tudo isso é o índice de Apgar. E claro, a resposta lá na nossa questão é justamente a letra A. E a nossa última questão de hoje diz o seguinte, a triagem neonatal, está falando do teste do pezinho, né? É uma medida essencial no campo de saúde materno-infantil, sendo capaz de identificar precocemente diversas condições congênitas que podem afetar o desenvolvimento do recém-nascido, permitindo intervenções rápidas e eficazes. Considerando os protocolos nacionais de triagem, qual das seguintes condições é comumente rastreada nessa fase? Né? Então, será que a gente rastreia o diabetes tipo 1, né, o insulino dependente com o teste do pezinho, na avaliação de níveis glicêmicos através de glicose neonatal? Não é segundo. Será que se investiga doenças respiratórias crônicas, como a fibrose cística, por meio da análise de parâmetros espirométricos? Ele vai fazer um exame de esforço respiratório desde o nascimento? Não é segundo. A letra C diz assim, hipotireoidismo congênito, através do que? Da medição dos dois hormônios tireoidianos, o TSH e o T4, né? Como parte do exame do sangue colhido idealmente entre o terceiro e o quinto dia de vida. Isso sim, está corretinho. A letra D diz assim, infecções virais comuns, identificadas pela presença de marcadores sorológicos no teste do pezinho. Esses marcadores só virão a apresentar depois que ele se expõe à infecção, né? E não antes, né? Então, também não, né? E a letra E diz assim, cardiopatias congênitas graves avaliadas por ecocardiograma neonatal em rotinas da maternidade. Isso não faz parte do teste do pezinho, que é uma leitura que se faz
com dado biológico, sangue, né, coletado ali de uma região extremamente vascularizada, que é o dorso do pé, né? Então, ó, gabaritinho da nossa última questão é a letra C. E aqui a gente só reforça que o teste do Paizinho não é um ecocardiograma, ele não avalia níveis de glicemia, mas é um exame laboratorial que vai pesquisar doenças genéticas, metabólicas e infecciosas endocrinológicas que, se não diagnósticas e tratadas a tempo, podem causar deficiências intelectuais, físicas e até a morte. E dentre esse teste, que é realizado entre o 3º e 5º dia de vida, se destaca a fenilcetonúria, o hipotireoidismo congênito, a doença falciforme, a anemia falciforme, né? Fibrose cística, a hiperplasia adrenal congênita e a deficiência de biotinidase. Então, a nossa resposta realmente lá é a letra C, porque a gente tem um rastreio, né, do hipotireoidismo congênito através da leitura dos hormônios TSH e também tiroxina livre, né? Então, gabaritinho da nossa 15ª e última questão de hoje é a letra C. E aí, esse foi uma revisão pedida pela nossa colega Mari Grace, né? Com questões da banca Facet. Se você ainda não conhece o nosso canal Enferodonto, por favor, se inscreva. Se você gostou dessa revisão, compartilhe para alguma pessoa que esteja estudando. Esse aqui é o nosso contato, o 999273210. Aqui está o nosso e-mail e aqui é o nosso cursinho preparatório, né? Então, a gente trabalha com aulas gravadas e online, com as disciplinas de enfermagem, legislação do SUS e também legislação em enfermagem, nível médio, nível superior, com um precinho que cabe aí no seu bolso. Forte abraço, bons estudos. Esse é o professor Rimar II e nós desejamos aí uma excelente prova. E aí, galera, se você gostou do vídeo, então não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar seu like, seus comentários. Isso vai ajudar bastante a nós do canal trabalharmos para mais conteúdos em Enferodonto com vocês, aulas descomplicadas.